Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. O beijo é no escudo da mais nova camisa do Flusão, que aliás está lindíssima, e é com ela que eu vou para La Paz e para Buenos Aires, se Deus quiser, trazer mais 6 pontos para o Flusão. Camisa muito bonita. Me amarrei nos detalhes, na vestimenta, veste muito bem. E é com ela que a gente vai gravar esse vídeo de hoje. E vamos falar de um temazinho chato, cara. Já virou uma coisa, já tá dando no saco esse assunto. Mas a gente não pode fugir da raia, a gente tem que falar. É meio que uma obrigação do canal aqui fazer uma defesa institucional do nosso clube, da nossa torcida. E principalmente falar a verdade, mostrar a realidade dos fatos para vocês. Até porque vocês devem ficar ouvindo muitas abobrinhas por aí. Mas após esse vídeo de hoje, eu acho que vai ser muito bom para esclarecer algumas coisas que andam falando aí. E vocês colocarem uma certa rapaziada aí no seu devido lugar. Beleza? Quem não deu like, já dá. Pode dar que não vai se arrepender. Vai lá e clica no joinha. E se inscreve que não está inscrito. Se você tem algum amigo que é tricolor, ou até que não seja, mas que não está inscrito no canal, bota a pilha para se inscrever, porque isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? Então, vamos fluminensear. O tema de hoje é Fluminense e Vasco, jogo que será disputado amanhã no Maracanã às 21 horas. A essa altura já deve ter sido vendido mais de 45 mil ingressos, a última parcial que eu acompanhei era bem cedo. Mas amanhã teremos um bom público de tricolores no Maracanã. O horário não ajuda muito, né? O time vende muitos jogos aí numa sequência, mas a torcida tricolor vai comparecer em grande peso, vai dar aquele espetáculo e vai ajudar o time a conquistar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, que é uma frente que nós temos que lutar com seriedade, tá? Já falei que o time do Fluminense tem que brigar pelas 3 competições, mas infelizmente não é sobre o jogo em si que nós vamos falar. O que nós vamos debater aqui é o seguinte. Um grupo de torcedores do Vasco, parece que são de torcidas organizadas, não sei, escreveu uma carta de repúdio ao fato do Fluminense colocar o jogo no Maracanã, aliás, o mando de campo é do Fluminense, e destinar 10% de ingresso para a torcida rival. De cara, eu já falo o seguinte, é muito, tá? 10% é muito, porque quando a gente joga lá, são destinados 5% da carga dos ingressos. O estádio lá tem capacidade para 20 mil torcedores e apenas 1.000 ingressos são destinados à torcida visitante, à torcida local. Então, de antemão, já digo para vocês, torcedores do Fluminense e aos torcedores do nosso rival, que com certeza vão assistir esse vídeo, que o Fluminense está sendo até benevolente com vocês, dando 10% da carga de ingresso. Deveria dar menos. Deveria dar 5%, como vocês fazem com os jogos lá. E me chamou muito a atenção, cara, assim, uma questão muito curiosa é o seguinte. Como a torcida de um time, que aqui no Rio de Janeiro, coloca os clássicos num estádio pequeno, acanhado, com capacidade para apenas 20 mil torcedores, dando 5% do ingresso para os visitantes, reclama que o Fluminense está colocando o jogo no Maracanã, fazendo a divisão de ingressos de 90-10. Como? Me explica isso. É um fenômeno que eu quero entender. Eu já falei aqui algumas vezes no canal e volto a repetir. Eu me recordo muito bem que em 2000, no confronto da Copa do Brasil, o primeiro jogo foi no Maracanã, mando de campo do Fluminense, e o Fluminense colocou 50-50. O segundo jogo, o então mandatário do clube rival, colocou o jogo em São Januário, fazendo 90-10. Eu fui nos 2 jogos, eu estava lá em São Januário e presenciei o Fluminense vindo da 3ª divisão, no ano de 1999, eliminar o nosso arquirrival na casa deles. Então isso daí já não é de hoje, isso é longo. É uma palavra que a gente usa muito aqui no Rio de Janeiro, judaria, né? Essa judaria já não é de hoje. E aí, ao longo dos anos, tornou-se uma prática comum desse clube, do nosso arquirrival, colocar os jogos contra Fluminense, Flamengo e Botafogo no seu estádio, dando 5% de ingressos para o visitante. Então, quando eu li a notícia de que a torcida do Vasco
estava fazendo um protesto formal através de uma carta reclamando do que o Fluminense está fazendo no mando de campo dele, eu falei, pô, peraí, em que mundo essa galera vive, meu irmão? Eu não tô acreditando nisso, cara. Eu não tô acreditando nisso. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para colocar as coisas no lugar, de forma bem respeitosa, e principalmente para conscientizar o torcedor tricolor de algumas coisas que eu vou falar aqui, cara. A primeira delas é: vamos parar de ficar tratando esse rival, o Vasco, como um qualquer. E isso percebe-se até nas letras da música, das músicas da torcida do Fluminense. Ela dá uma ênfase ao Flamengo, ao Botafogo, e o Vasco ela trata como um qualquer. Por que eu tô falando isso? Porque esses caras não nos tratam assim. Quem se lembra daquele confronto, se eu não me engano foi 2019, eu não me recordo o ano agora, onde a gente jogou contra eles lá e eles passaram a madrugada toda lá jogando purpurina, fazendo um monte de coisa no nosso setor para nos ofender. E quando o jogo foi contra o Flamengo, eles não fizeram absolutamente nada. Quem se lembra desse detalhe aí? Quem se lembrar, coloca nos comentários aí qual foi o ano e qual foi o jogo. Eu me lembro muito bem. Contra o Flamengo não teve nada. E aí você deve estar se perguntando, por que esses caras atacam tanto a gente assim? Qual é a cisma que eles têm com a gente? É inveja pelo nosso momento e pelo fato deles estarem há quase 25 anos sem nenhum protagonismo, vivendo sequências e mais sequências de rebaixamento, carência de ídolo, os caras não têm ídolo, não tem conquista de título, não tem nada. Será que é isso? Não, gente, eles tiveram uma figura que os conduziu a esse tipo de atitude. Eles tiveram uma figura que manipulou a torcida deles para esse tipo de comportamento e também, de certa forma, manipulou a gente, porque tem alguns tricolores como eu que perceberam isso e dão a devida atenção a essa rivalidade. Mas a maioria esmagadora da torcida do Fluminense não. Ainda não se atentou para isso. E muitas das vezes aceita até os argumentos deles, argumentos ridículos, do tipo, vocês não enchem o Maracanã. Para começo de história, para a gente começar um diálogo, vocês têm que jogar no Maracanã todos os jogos da temporada. Vocês não jogam, cara. Esse diálogo fica restrito a Fluminense e Flamengo, que são os times que mandam todos os jogos no Maracanã. Vocês não. Vocês jogam num estádio pequeno para 20 mil torcedores e quando vocês identificam a possibilidade de um bom público no Maracanã, vocês colocam o jogo lá. O mesmo vale para o Botafogo. O Botafogo joga no Engenhão, mas o Botafogo não tem muito essa prática de botar o jogo no Maracanã, até porque o Engenhão cabe em 45 mil torcedores. É uma boa capacidade, se a gente for levar em conta. É mais que o dobro da capacidade, por exemplo, de São Januário. E aí o torcedor tricolor, com a memória fraca, fica falando, os caras têm razão, os caras enchem o Maracanã, como se eles jogassem todos os jogos da temporada lá. Então eu vou refrescar a memória de vocês tricolores. Se você juntar os 4 jogos do Vasco na Libertadores de 2018, contra o Jorge Wilstermann, contra a Universidade de Chile, contra Racing Clube de Avejaneda e contra o Cruzeiro, dá exatamente 51 mil torcedores. Os 4 jogos, Jorge Wilstermann foi na pré. Ainda estou dando a pré de lambuja para eles. Sabe qual foi o público de Fluminense The Strongest na primeira rodada no primeiro jogo do Fluminense no Maracanã, na Libertadores de 2023? 53 mil torcedores. Ou seja, o Fluminense com apenas um jogo de Libertadores botou mais público do que o Vasco em 4 jogos de Libertadores na edição de 2018. Eu não vou nem falar o jogo do River Plate, que deu mais de 62 mil. Nem vou falar, só o The Strongest já tá bom. Em 2019, eles colocaram o primeiro jogo da final, aliás, do Campeonato Carioca contra o Flamengo no Engenhão. Deu 11 mil torcedores, 7 mil vascaínos e 4 mil flamenguistas. O Flamengo encheu o setor destinado a ele, se eu não me engano foi o setor sul do Engenhão. Aí o Flamengo ganhou, no segundo jogo não tinha nem 2 mil vascaínos contra o Flamengo, na final de 2019. Esse ano, a gente perdeu o primeiro jogo para o Flamengo por 2-0. Flamengo, super time badalado pela mídia. E no segundo jogo, sabe o que a minha torcida fez? O que a nossa torcida fez? A gente tomou o Maracanã. Criou uma atmosfera super positiva, empurramos o time a uma virada épica, talvez uma das maiores viradas da história do Campeonato Carioca. E ganhamos o jogo por 4-1. Perdemos o primeiro jogo por 2-0. Quem estava lá vai se lembrar, a gente terminou o jogo cantando Dali Dalinense, seremos campeões. E tomamos o Maracanã no segundo jogo.
Eles em 2019 botaram o primeiro jogo no Engenhão, deu 11 mil torcedores, 7 mil deles e 4 mil dos flamenguistas. E no segundo jogo não foi nem 2 mil deles. Na semifinal do ano passado, olha também, primeiro jogo não foi quase ninguém. No segundo, se tinha 2 mil era muito deles. Então, que mundo que esses caras vivem? Que mundo que vocês, tricolores, estão vivendo, corroborando aí com alguns argumentos que esses caras estão falando. E aí eu fiquei estupefato, cara. Eu fiquei assim, cara, peraí, eu não tô acreditando. A torcida de um time que bota jogo num estádio para 20 mil torcedores, um estádio pequeno e acanhado, quer reclamar do que o Fluminense fez e do que o Flamengo vai fazer também com eles. Do que o Botafogo vai fazer também. O Botafogo vai botar eles no setor sul ou norte do Engenhão. Porque eles vão fazer isso com o Botafogo em São Januário. Caraca, esses caras pensam o que é da vida, cara. Pô, tá na hora de acordar, pô. Tá na hora de botar os pés no chão. De enxergar a realidade. Eu gostaria muito que o presidente do Fluminense, diante dos microfones, porque ele é um cara que tem muito alcance, ele alcança os milhões de torcedores do Fluminense, ele alcança os rivais através dos microfones, porque ele fala para vários programas esportivos, para todos os veículos de imprensa. Eu gostaria muito que ele falasse essas coisas que eu estou falando aqui. Meu canal não chegou nem a 5 mil. Pode ser que tenha um alcance grande porque vocês vão pegar esse vídeo e vão divulgar. Vocês mesmo no bate-boca aí do dia a dia de futebol, grupo de WhatsApp, pessoalmente, vão jogar isso na cara dos caras. Mas seria bom que a instituição Fluminense fizesse isso. Parasse de se calar diante das falácias que esses caras ficam dizendo, pô. Pô, bizarro, cara. É bizarro. Eu leio cada coisa que esses caras escrevem, eu ouço cada coisa que esses caras dizem, que eu fico, cara, eu tô ficando maluco, irmão, não é possível. Ou eu tô num mundo diferente, ou esses caras estão em outro mundo. É, multiverso, sei lá. Eu não sei onde esses caras vivem. Onde está a cabeça deles. Se está em outra dimensão, não sei, pô. E se alguém acha que o que eu tô falando aqui é mentira, pesquisa aí, pô. 2015 eles estavam brigando para não cair. Teve um jogo contra o Fluminense. Botaram no Engenhão. 13 mil torcedores. 4 mil nossos e 9 mil deles. Lutando para não cair. Lembra que a gente fez em 2009, lutando para não cair? A gente encheu o Maracanã todos os jogos restantes, naquela reta final ali. Um time que estava com 99% de chance de ser rebaixado. Aí os caras ficam falando, a gente está vivendo um mau momento, vivendo crise, a gente enche o estádio. Não, cara, vocês enchem São Januário, cara. 1 ou 2 jogos no máximo da Série B vocês colocam no Maracanã. Vocês enchem São Januário, que cabe pouca gente ali. É um tipo de estádio que gera no torcedor a sensação de comprar um ingresso rápido, porque sabe que vai acabar logo. Coisa que quem joga no Maracanã diuturnamente, todos os jogos, não tem esse sentimento. Não tem. Você vê aí, até o Flamengo tá capengando aí, tá jogando para menos de 40 mil torcedores no Maracanã. Até o Flamengo tem uma torcida muito maior do que a nossa, do que a deles. Tá jogando para menos de 40 mil, pô. Porque é assim. O momento tá bom, a torcida enche. O momento tá ruim, a torcida não enche. A gente jogou em 1999 a terceira divisão, cara. Não abandonou o time. Com a imprensa dizendo todos os dias que o Fluminense ia acabar, que o Fluminense ia virar um Novo América. Vocês não, vocês jogam segunda divisão de pontos corridos. Ganhando cota de televisão de time de primeira divisão. Pontos corridos é impossível um time do porte do Vasco, do Fluminense, Botafogo cair. Não tem como. Vê a fórmula de disputa de 99 como foi. E a gente passou o inferno, ficou junto do time e a torcida do Fluminense não deixou o time acabar, pô. E dali a gente foi galgando degraus até chegar no topo do país. E quase chegamos no topo da América do Sul. Fomos vice na Libertadores de 2008 e vice da Sul-Americana de 2009. E aí, para finalizar, eu falo, pô, um clube que está quase 25 anos, porra, na Pindaíba. Uma geração de torcedores que nunca viu seu time ganhar do Flamengo numa final. Porra, eu nasci em 79. O cara, para dizer que viu o Vasco dar uma pancada no Flamengo numa final, tem que, no mínimo, nascer em 78. Para dizer, pô, não, com 10 anos eu lembro do gol do Cocada. E aí vocês querem dizer para mim que isso aí tudo, falta de ídolo, falta de título, 5 temporadas na B, 4 rebaixamentos em 12 anos e tantas outras coisas mais, não afeta a instituição de vocês? Na imagem, na conquista de novos torcedores, na diminuição da torcida, isso não afeta em nada. Aí no meu time afeta. De 96 a 99, pronto, acabou a torcida do Fluminense, nunca mais vai crescer, diminuiu 200%, mas no de vocês não. De 2000 a 2023 está tudo tranquilo,
a torcida de vocês cresce pra caramba, independente do que tá acontecendo. Cara, eu sou favorável, se vocês acham isso, e se isso for verdade, começar uma campanha aqui agora para falar com o Elon Musk e para mandar os pesquisadores dele, os cientistas dele, pesquisarem vocês. Vocês são fenômenos, cara. Vocês são fenômenos. Eu iniciei a campanha aqui agora. Convoco a torcida do Fluminense. Então, mais uma vez, a gente vai para um clássico aí, com esses caras criando esse clima, pô, chato. Eu até acho, assim, se você perguntasse para mim, o que você faria? Eu falei, cara, eu tomaria duas decisões. Ou eu trocaria uma ideia maneira para acabar com essa parada, que, pô, virou uma coisa chata. Já que vocês dizem que consideram o Flamengo o maior rival de vocês, pô, destina aí essas baboseiras para eles. Ou então, meu irmão, eu ia entrar de sola. Eu não ia ser desleal igual o mandatário deles sempre foi com relação à nossa instituição. Mas que eu ia botar no lugar, eu ia, pô, de forma técnica. Igual aquele lutador de boxe que coloca no fígado. Eu ia botar, pô, com educação, com classe, ia colocar no seu devido lugar, pô. Porque, repito, uma coisa sou eu falar aqui para vocês, outra coisa é o presidente do clube falar diante dos microfones. E ele não vai estar inventando mentira nenhuma, pô. Ele vai estar falando o que está ali, preto no branco, está ali no papel. Não tem como questionar, contestar. Tudo que eu falei aqui agora, eu não falei mentira nenhuma. Não tem como contestar. Tá beleza? Se eu esqueci de falar alguma coisa, dá um toque aí. Às vezes eu esqueço, tem até mais detalhes aí que vocês vão lembrar. Ou se eu me enganei em algum dado, pode corrigir aí também. Quero muito ver a opinião de vocês. Falando nisso, o último vídeo foi muito maneiro, cara. Eu esqueci de colocar uma coisa em relação ao time, cara, na questão de que vai evoluir mais. O Keno. Keno é um ótimo jogador que ainda não tá no mesmo nível dos outros companheiros. Ele tá evoluindo, mas ainda não tá. Eu até coloco o Ganso nessa brincadeira também. O Ganso pode subir muito mais o nível. Esqueci do Keno. Teve uns amigos que colocaram nos comentários, eu agradeço. E teve um comentário, cara, muito engraçado. Teve um rapaz, uma pessoa, não sei, falou assim, cara, vai direto ao assunto, ninguém quer saber o que você comeu e que você levou teu sobrinho em tal lugar. Meu irmão, eu ri pra caraca com esse comentário. Cara, te agradeço e vou te falar, você tem razão, cara. Ninguém quer saber o que eu comi, porque eu passei mal, que eu levei meu filho. O pessoal quer saber de fluminensear, porra. Você tem toda a razão, esqueci teu nome, mas tô te mandando um abraço aí de coração pelo comentário que eu achei muito maneiro. Tá beleza? Então, galera, manda ver nos comentários sobre esse tema aí. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Tá beleza? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.